vídeo de hoje está naquele esquema SOS, automaquiagem para iniciantes. Quais são os pincéis de olho que a gente realmente precisa ter naquele kit inicial ali, sem grandes pirações de cor, mas naquele kit básico, honestinho, para a gente começar na automaquiagem de um jeitinho bacana, eficiente e acessível. Bora! Oi, showzinho, tudo bem, gente? Para quem tá chegando agora, seja super bem-vindo. Eu sou a Cris Cardoso, esse daqui é o site da Cris. Reuni para vocês aqui os meus velhinhos de guerra, meus pincéis parceiríssimos, e eu selecionei para vocês 5 tipos de pincéis que eu acho que são muito bacanas para a gente ter naquele kit para começar a brincadeira da automaquiagem. Não é raro vocês reclamarem comigo que vocês ganharam brinde num produto tal, na loja X que vocês compraram e ver aquele kit de pincel, mas vocês não sabem o que fazer com aquilo, ou que vocês estão sempre comprando porque o cabo é bonito, é o rabinho da sereia, o outro é rose gold, o outro é não sei o que lá, mas quando você vai usar é tudo para a mesma função e você percebe que você só gasta dinheiro à toa, né? É que cada pincel realmente tem uma função, não só em função do tipo de cerda, se é natural, se é sintética, mas também em função do corte, do caimento dessas cerdas. Tem pincel que é de precisão, né, que são as cerdas mais curtinhas, tipo esse daqui. Tá vendo, ó? Que a cerdinha dele é mais curtinha. Você tem pincéis de cerda mais longa, que são excelentes para esfumar. Aí só desse aqui eu tenho 4 tipos aqui na minha mão para vocês verem, olha só. Tá vendo, ó? Todos eles cumprem o mesmo papel e é normal que a gente tenha dúvida. O vídeo de hoje para a gente fazer esse raio-x aí, para você começar a ter o seu kit pé no chão, tá? Que eu acho que é legal você ter aí dentro do que der, dentro das suas possibilidades. Lembrando que hoje, graças a Deus, a gente já tem no mercado uma oferta muito grande de marcas com produtos que são super acessíveis, até produtos mais caros, aí vai em função de tecnologia de cerda e tudo isso. Mas para automaquiagem de iniciante, eu realmente digo para vocês que não há necessidade de você fazer investimento em produtos ultra caros, tá? Normalmente essa linha mais professional, essas linhas mais profissionais normalmente atendem muito a maquiadores profissionais mesmo, porque eles têm que usar demais esses pincéis. Então o material tem que render. E principalmente em tempos atuais, o interessante é que esses pincéis estejam permanentemente limpos e higienizados, porque vai passando de uma cliente para outra, né? Então, se você está falando de automaquiagem em casa, a gente consegue começar de um jeitinho econômico, pé no chão, com produtos bacanas, legais. E eu vou falar para vocês o seguinte, eu tenho um pincel aqui que tem quase 10 anos de vida, sendo que eu uso pincéis todos os dias. Esse aqui da Macrylan, por exemplo, é clássico, tá? Ele tem quase 10 anos, aqui em casa você vê que a cerda nem abriu. Então, assim, dá pra gente comprar, sim, materiais que são mais acessíveis, que vão ter uma vida útil bacana. Vai muito também do teu cuidado de conservação, como é que você lava os pincéis, como é que você guarda os pincéis aí, né? Para vocês conseguirem fazer com que esse material dure mais tempo, porque, sei lá, gente, pode custar 10, 15 reais, mas se dura um mês só, pouco resolve, né? É interessante que você consiga durar aí. Então vamos ver aqui quais são os 5 pincéis que eu selecionei para vocês começarem o kit, tá? A função que a maioria de nós tem, assim, muita atenção na hora de fazer é a função de esfumar. O esfumado é um efeito que praticamente faz milagre no olho da gente. Quando você tem um esfumado bonito, você pode estar com uma cor só de sombra e parece que você já tem 2, 3 cores no olho. Então o pincel de esfumar, o antigo pincel de côncavo, é um pincel super importante para você ter aí. Na minha opinião, é uma das funções que o dedo, para conseguir fazer, vai exigir de você uma técnica um pouco mais elaborada. E como a gente está falando de automaquiagem para iniciante, eu recomendo que seja um pincel, sim, que você faça o seu investimento. De novo, tem marca no mercado, super acessível, a super cara, e aí eu acho que você tem que escolher aquela que combina com o teu bolso, tá? Mas o que é importante no pincel de esfumar para você considerar aí? O pincel de esfumar, por característica, ele tem esse topo mais altinho e as cerdas vão declinando igualmente para as extremidades, tá? A função dele é colocar a cor no nosso côncavo e criar uma difusão, ou seja, ele vai criando o famoso degradê automaticamente. Exatamente porque essas cerdas mais pontudinhas, elas encostam no nosso côncavo e as outras cerdas vão espalhando a cor que sobrar. Dessa forma, elas vão gerando um degradê. E como a principal, né, que é a cor do centro aqui,
esse topinho dele começa a espalhar, as pontas ficam com menos cor para fazer o trabalho delas. É por isso que ele chama pincel de esfumar e a principal função dele é esfumar. Só que aí tem um detalhe, você vai comprar o seu pincel de esfumar e você fala, nossa, né, quanto mais fofinho ele for, melhor, porque aí menos dura a cor fica, mais espalha, mais ou menos. Por quê? Se você é uma pessoa que nem eu, que tem espaço de pálpebra móvel, tanto faz eu usar esse daqui, que é mais volumoso, de cerda, tá vendo? E automaticamente mais fofinho, quanto esse daqui, que tem as cerdas mais curtinhas. Agora, vamos supor que eu fosse uma pessoa, ou que você seja essa pessoa, tá? Que tem pouco espaço. Se você compra um que é super volumoso assim, quando você encostar esse pincel aqui, ó, ele praticamente já ocupou a tua pálpebra móvel todinha. Então, é importante você considerar, na hora que você estiver fazendo a sua escolha, qual é o respiro de pálpebra que você tem para saber qual desses pincéis vai te atender melhor. Pode ter dois? Pode ter dois. Você pode, por exemplo, comprar um pequeno para fazer essa área daqui do côncavo, ó, mais próxima da pálpebra móvel, tá? E você pode ter um outro que você use mais cheinho, assim, mais volumoso, para fazer esse trabalho aqui, ó. Tá bom? Por quê? Porque dessa forma você consegue flexibilizar mais o uso dos pincéis. Para vocês terem uma ideia, eu tenho o pincel aqui de Mary Kay, Boticário e Macrylan. E são marcas que eu adoro, são marcas super acessíveis, são pincéis bem antigos. Faz tempo que eu não compro pincel de esfumar, porque os meus estão super bacanas aqui, estão funcionando hiper bem, tá? Outro pincel que eu acho que é muito legal você considerar aí é o pincel chanfrado, que é esse pincel aqui. Esse daqui também é um Macrylan, esse daqui é o W110, tá? Custou baratíssimo, mas baratíssimo mesmo, gente. E a função dele, basicamente, é gerar um esfumadinho, só que ele tem um formato anatômico diferente do pincel de esfumar. O pincel de esfumar, as cerdas laterais são mais curtas e elas alongam para o centro, certo? Esse daqui faz aquele declive, tá? Ele tem uma caidinha, que é super anatômica para quê? Quem gosta, por exemplo, de fazer um contorninho, tá? Pode ser superior, inferior, tanto faz. Fazer o gatinho também. Mas, enfim, você gosta de aplicar a sombra aqui embaixo e aí você quer esfumar para fazer uma linha mais suave, não tão dura quanto ficaria se eu usasse, por exemplo, esse pincel aqui, que é um pincel de precisão, que é um outro pincel que eu acho muito interessante. Mas você percebe que as cerdinhas dele, ó, elas são retinhas e super curtas. Então, o que acontece? Quando você aplica a sombra aqui, ele forma uma linha. Aí você vem com esse pincel aqui limpo, sem nada nele, ó, e espalha a cor que você quer. E aí fica aquele contorninho super sofisticado, chique toda a vida, que a pessoa olha para você, vê que tem um trabalho ali, mas ela não consegue identificar muito bem que técnica é, porque não tá aquela coisa super marcada, super dura, sabe? Eu acho que esses dois pincéis aqui juntinhos fazem um casamento perfeito. Fora que o pincel de precisão, gente, ele também pode servir para você aplicar delineador. Então, se você tem um delineador em gel, por exemplo, perdeu o aplicadorzinho que vem nele, você pode usar para fazer, ó, esse contorninho aqui de cima rente à linha dos cílios. Eu, às vezes, uso, em vez de usá-lo assim, tá vendo, ó, na horizontal para fazer um traço mais firme, quando eu quero fazer um delineado base cat, o que eu faço? Eu ponho a sombra aqui e aí eu coloco na vertical, porque com a sombra aqui e eu fazendo na vertical, ele faz o traço um pouquinho mais largo. Isso me ajuda muito, por exemplo, aqui no cantinho, quando eu quero fazer o traço e ó, trazer para dentro. Me ajuda pra caramba. Esse daqui chanfrado já funciona de uma outra forma. Por exemplo, quando eu quero dar um efeito de gatinho, mas eu quero fazer esse efeito com a própria sombra, ele me ajuda a delimitar aqui. E aí é só você lembrar de posicionar, né, o lado mais baixo dele na direção do teu cantinho interno, e, ó, ele já faz, se você quiser, o próprio risquinho, mesmo que você só faça com sombra, se de repente você quiser fazer com a sombra e depois cobrir, né, com seu delineado, com seu delineador ou com seu lápis, enfim, um produto que você usar aí. Mas são outros dois pincéis que eu acho muito interessantes. O outro pincel que eu trouxe para vocês é um pincel de depósito,
Não é um pincel ultra necessário, porque pincel de depósito de verdade, até o dedo serve, né, para colocar a sombra na pálpebra. O lance é que tem pessoas que não tem muito espaço de pálpebra móvel. Então, quando você pega a sombra com o dedo e aplica, o dedo nem sempre vai dar um acabamento muito bacana, porque normalmente ele invade outra área. Vamos lembrar que a gente está falando de automaquiagem para iniciantes, tá? O pincel de depósito, por sua vez, permite que você faça o quê? Que você literalmente desenhe até onde você vai com a sua sombra na pálpebra móvel. Dessa forma, você consegue fazer traços mais interessantes. Então, se, por exemplo, você usa o pincel de esfumar, pincel de côncavo, né? Para fazer o teu côncavo e na pálpebra móvel você quer aplicar uma outra cor, você vem com ele e já faz aqui o teu contorno. E aí tem uma variedade de pincéis de depósito. Eu trouxe 3 tipos aqui para vocês verem, porque realmente tem um monte. Tem esse daqui que, inclusive, às vezes, ele é mais chatinho, tá vendo? Eu, às vezes, quando está muito limpo, né, eu uso até para aplicar corretivo, para aplicar iluminador. E aí é uma dica, tá? Eu sei que a gente está falando só de olho hoje, não está falando de rosto, né? Mas o pincel que eu uso para corretivo, para iluminador, eu não misturo com os pincéis de sombra. Porque normalmente, por mais que você limpe, passe no lencinho depois do uso, etc., o que vai acontecer? Fica resíduo no pincel, tá? Então, eu sempre deixo esses pincéis separados. E pincéis de depósito, que eu uso para cores escuras, que nem esse aqui, tá vendo? Ó, que ele tá sempre limpinho, mas parece que a pontinha dele já fica meio viciada em marrom e preto. Eu não aplico cor clara nele também, porque a probabilidade de repente, você fazer uma maquiagem aí, aplica correndo o negócio, aí você sai. Aí você guarda tudo para não deixar bagunça em cima da mesa. Aí na próxima vez que você for usar, você esqueceu que você aplicou marrom, preto, azul marinho, verde musgo, né? Beleza, aí você pega e resolve fazer uma maquiagem pérola. O que vai acontecer com esse pérola quando você tacar no olho, gente? Vai manchar tudo. Por quê? Porque o pincel está com o resíduo da sombra escura. Então, se for possível, tá? Pincel para cor clara, deixa ali. Pincel para cor escura, deixa aqui. Qualquer coisa você vai limpando no lencinho, ou quando for uma cor clara, você aplica com o dedo mesmo, e aí as mais escuras você vai com o pincel, enfim, para você conseguir ter uma dinâmica que funcione para você, tá? Eu queria mostrar para vocês uma coisa. Esse pincel aqui de precisão que eu falei para vocês, que eu gosto para fazer tracinho, ou às vezes uma puxadinha de delineado, qualquer coisa assim, o trabalho dele tá bem monotarefa, tá? Conforme vocês forem aí se desenvolvendo melhor, vai desenrolando técnica, essas coisas, vocês vão começar a dar umas passeadinhas, uns pulinhos com ele. Mas o trabalho dele, basicamente, é bem monotarefa. Aí a gente tem um outro pincel, também chanfrado, que é esse daqui, ó. Mas você percebe que as cerdas dele são mais precisas, que elas são mais chatinhas. Esses pincéis aqui normalmente ajudam muito para a gente fazer pintura de sobrancelha. Por quê? Esse daqui, então, que já vem, ó, um lado dele, ele é próprio, né, de sobrancelha, né? Vem com a escovinha e o outro lado é para você espalhar a sombra ou o gelzinho que você usar, etc. Às vezes ele também funciona para o olho. Então, se você tiver com uma grana mais curta, um orçamento mais curto para fazer compra de pincel, você pode aproveitar esse ladinho aqui do teu pincel de sobrancelha, se você tiver, e fazer esse trabalho todo com ele aqui. Tanto de fazer a parte de baixo, quanto de fazer o puxadinho, quanto fazer de cima. E aí depois, se você conseguir comprar o seu chanfrado mais bacaninha, aí você já vai conseguir espalhar a tua cor aqui de um jeito muito mais legal, tá? A gente tá falando de um kit inicial, né, para começar a nossa brincadeira, e aí eu acho que esses 5 pincéis que eu trouxe para vocês hoje já vão ajudar bastante para vocês conseguirem deslanchar aí na automaquiagem, certo? Eu quero saber do teu lado aí qual é o pincel que não pode faltar na tua necessaire. Tipo assim, Cris, eu sobrevivo sem todos esses, menos tal. Me conta aqui embaixo qual é. Eu vou dizer para vocês qual é o que eu não sobrevivo sem. Eu não sobrevivo sem esse aqui. Porque até o pincel de côncavo eu consigo dar um jeito com o dedo. Mas fazer o trabalho que esse bichinho faz aqui de dar essa esfumadinha básica, ninguém faz. Só ele. Tá? Me conta aqui embaixo qual é o teu, aquele que você não vive sem, que é colado na grade ali com você. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Compartilhe com quem você souber e que pode se beneficiar dele. E a gente se vê na próxima. Um beijo. Tchau.